Alô, meu pessoal que está acompanhando a gente do Brasil todo aí. O bacana é o seguinte, saiu a prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi aplicada ontem, no domingão à tarde, estava todo mundo apavorado, mas tudo se transformou numa coisa muito bacana quando você viu o resultado. Você sabe por quê? Porque quando você entrou na prova, o que a gente mais viu no www.equipealfaconcurso.com.br foi o seguinte: pô, cara, deu certo, é aquilo mesmo que eu vi, porra, é isso mesmo, eu achei que eu estava estudando demais, mas não era não, eu estava estudando dentro do edital, estava tudo certinho, estava tudo no padrão. Você viu que se você estudar, você viu que se você seguir a nossa orientação, não tem bicho de sete cabeças. A gente disse para você que a prova da VUNESP não adiantava você pegar doutrina, ficar com aqueles baita daqueles livros de doutrina, assim, o que cai é texto de lei, nego. Que o que a gente vai fazer para você agora é uma correção em alto estilo, correção em alto padrão, correção que não foi feito de uma hora para outra, não. A correção foi com responsabilidade, foi uma correção onde envolveu toda a equipe administrativa, toda a equipe pedagógica. A gente segurou um pouquinho, porque o nosso link está no www.veja.com.br também, está chamando o povo para cá, que nós somos Grupo Abril Educação. Então a gente tem a responsabilidade com você, a mesma que você viu na hora da prova. Qual é essa responsabilidade? É abrir a prova, né, Pablito? E ver que as questões estão do jeito que você falou. Pois é, a melhor sensação é aquela de você abrir a prova e falar assim, cara, pior que o que estava aqui estava nas aulas, o conteúdo programático das aulas, estava na superrevisão, estava no aulão, e nós simplesmente ditamos todas as questões para os alunos. Haja vista o Tchê que ditou a prova na ordem. O Tchê vai me dar problema. Tchê vai me dar problema, porque o Tchê, além de acertar as questões, olha, se você não acredita na gente, não tem problema não. Você vai acessar o www.alfaconcursos.com.br e tem um curso grátis lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, escrito 72 horas Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vai lá, se cadastra gratuitamente e você vai ver a superrevisão, a correção dos simulados e você também vai ver a correção de exercício. Aí você vai falar assim, caramba, tava ali, cara. E ó, a gente não colocou agora não, tá? Aquilo tá anterior. Aquilo ali é 72 horas que antecediam o concurso. A gente ficou quinta, sexta e sábado com você. Aquele vídeo ali foi feito fresquinho. Agora faz o seguinte, pega a tua prova e confronta com as aulas que foram dadas lá. Você vai falar assim, caramba, olha o gabarito da prova aqui e eu só fui ver depois. Aí, filho, não tem problema. Perdeu, tem coisa melhor vindo aí. Quem foi bem no Tribunal de Justiça, legal. Mas olha, pra você ter uma noção, nós estamos com o edital aberto agora para o TRT da 9ª região, do Paraná. Amigo, as vagas são nossas, ninguém toma a vaga do Alfa. Primeiro que pode ser o TRT de qualquer parte do Brasil que a gente vai tomar. Agora, dentro da nossa casa aqui, aí ninguém segura, nego. Não vem com essa. O MPU está vindo aí, saiu a Defensoria do Estado de São Paulo, tem muito concurso vindo aí, então vamos fazer o seguinte, sem mais delongas, vamos passar a bola aqui para o Pablo. Pablo vai começar a fazer a correção do gabarito. De antemão, Evandro, como é que eu vou fazer? Eu estou perdido. Filho, até a VUNESP te complicou, né? Não tem problema não. Ela te complica e a gente descomplica. Infelizmente, nós não somos a banca examinadora, até porque não podia ser. Mas se fosse, estava mais organizado. Pode ter certeza. Olha o que a gente vai fazer. Nós colocamos para você assim, ó. Quando você vai no site da VUNESP, tem lá a versão 1, 2, 3 e 4. Aí você se confunde um pouco, porque todos vêm 001, prova objetiva. Só que você não vai fazer isso não. Você vai no www.equipealfaconcurso.com.br que tem lá a sequência de prova. Você vai ter lá a prova versão 1, versão 2, versão 3 e versão 4. Nós vamos corrigir aqui a versão 1. Ah, Evandro, mas eu fiz a versão 4. Filho, depois é só pegar o gabarito aí e copiar na versão e passar para a versão 4, porque a sequência das questões, a 1, a 2, a 3 é a mesma. O que muda é a organização das questões. Mas a gente vai corrigir qual? A 1, mas já soltamos para vocês 4 versões de gabarito. Versão 1, versão 2, versão 3 e versão 4. Se você ficar com dúvida nessa correção aqui, você vai entrar no www.equipealfaconcurso.com.br e vai deixar lá nos comentários a sua dúvida. Tranquilo? Se você, depois da correção, ficar feliz, não precisa ficar mandando elogio, não, que a gente não gosta de elogio, que a gente não cresce no elogio. Agora, se você foi mal por algum motivo, para ir mal ou não estudou ou não conhecia a gente, não tenta pular do prédio. Se tentar pular
pular do prédio, bota seu telefone que eu te ligo para te confortar. Tranquilo? Não se mata que tem muita coisa melhor vindo aí. Então, para não interromper mais, vamos deixar o melhor professor de português começar a corrigir isso aqui e eu vou ficar nos bastidores só acompanhando vocês em macacada. Beleza? Forte abraço, fica com Deus. Alô você! Vamos lá então, alfartando de todo o Brasil. Eu quero que você acompanhe comigo a correção da prova. Cobro tudo aquilo que eu coloquei na revisão, nada de surpresa. Se você tivesse o mínimo de conhecimento em língua portuguesa, conseguia gabaritar tranquilamente. Olha só, questão número 1, você tinha uma tirinha, tá? Coisa prevista, falei pra caramba que isso cai, dito e feito, né? E pediu pra você analisar a expressão grande coisa no segundo quadrinho. A fala do personagem revela o quê? Indiferença, né, meu? Grande coisa, quando você fala o quê? Tá revelando indiferença. Não havia como errar isso, tá? Aliás, vamos fazer um comentário aqui. Se der qualquer divergência entre o que nós dissermos e o que a banca disser, que era problema na cabeça da banca, porque nós não erramos. Olha só, segunda questão, você tinha ali uma informação sobre a frase inicial do texto e pedindo para você analisar qual era a implicação semântica, ou seja, o que é que ele dava como interpretação daquela frase. Só pode ser letra D, cara. Estou falando da versão 1, pelo amor de Deus. Na versão qualificação profissional, um caminho para se conseguir um emprego. Se você lesse as condições em questão ali no texto, conseguiria matar sem problemas. Depois, a questão 3, veja só. O texto revela que, no Brasil, a resposta vai ser letra E. As empresas convivem com a carência de mão de obra qualificada. É aquilo que se afirma no final do texto, no parágrafo final do texto. Tanto que estão tendo que assumir ou abrir oportunidades para que pessoas de outros ramos trabalhem aquilo ali mesmo, não acertando o padrão, aquilo que eles pedem, as exigências da empresa. Depois a questão 4. Ó, essa questão, pelo amor de Deus, uma questão de tabela de conjunção. Eu falei para você que isso ia cair e caiu. Pediu para você analisar a expressão não só, como também. Isso aqui está em que? Está em negrito. E eu falo na sala, não só, mas também, e como também, bem como, etc. Tudo isso faz parte do que? Da nossa lista de conjunções coordenativas aditivas. Esse é o sentido para a sentença, o sentido de adição. Maravilha, pediu para você analisar essa relação. Depois, pediu para você entender implicação de referenciação, pelo amor de Deus, cara, colocou um pronome ali, um referencial semântico, tá? Coesão interfrástica, nossa, que nome bonito. Cara, é só você saber o que uma palavra está retomando. Pediu para você analisar a retomada de a outra está fazendo menção a consequências. Veja, você tem lá um texto, uma das consequências, lá. A outra o quê? Consequência, né, meu? Aí na próxima, na frase, os níveis de pessoas sem emprego estão apresentando. Cara, muito fácil. Você tem um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio dá a ideia de quê? De continuidade. Ação em processo. Então a resposta tinha que ser letra E, continuidade. Beleza? Beleza. Aí, a 7, o que é que você disse? Tinha uma imagem e um texto. Será interessante correr na equipe que meu tio pilotou? Olha só, temos que arrumar aquilo ali, né? Arrumar aquela sentença. Como é que vai ficar a resposta aí? Será interessante correr na equipe em que meu tio pilotou. Beleza? Maravilha, pilotou naquela equipe. Maravilha? Simples pra caramba. Depois você tinha um texto e tinha que ler aquilo ali, analisar uma lacuna, uma questão de concordância. Veja bem, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a lacuna da última frase do texto poderia ser preenchida indiferentemente com letra C, sobram ou a. O verbo haver, falei para você na superrevisão em pessoal, então não vai para o plural. O verbo sobrar deve ir porque o sujeito está pós-posto, está no plural. Coisas, tá? Maravilha, fácil pra caramba. Questão 9. De acordo com o texto, o futuro descrito pelos autores de abundance é com tempo auspicioso, quer dizer, que prevê coisas boas e de grandes mudanças. É isso que você tem no resumo do texto. Maravilha? Beleza. Só em questão 7 existe uma ambiguidade na sentença. Tá joia? Existe uma ambiguidade na sentença e que ela se resolve quando você coloca a letra E para arrumar. Depois, você tem ali a questão 10. Peter Diamandis e Steve Kotler acreditam que a descrença quanto às promessas apresentadas no livro deve-se ao fato de as pessoas participarem de, letra D, um pessimismo global distanciado das revoluções silenciosas, que é exatamente aquilo que está no texto. A palavra distanciado, aliás, é aquela que dá a resposta correta. 11. Na frase, e tudo isso no horizonte de uma geração. Horizonte é aquilo que você enxerga à frente. Então tem que ser o quê? Perspectiva, letra E. Essa estava muito fácil, uma questão de sinonímia direta do texto. 12. Observando as ocorrências da palavra como em
como fomos programados para ver o mundo como um lugar ameaçador, é correto afirmar que se trata de uma conjunção causal na primeira ocorrência. Como, uma vez que, porque, se você puder substituir por isso, está certo. Se acompanha a minha aula, não houve erro, cara, pelo amor de Deus. 13. Na frase, os autores têm até explicação para o fato de não acreditarmos muito nessas promessas. O correto é afirmar que o termo até, considerando seu uso contextual, pode ser substituído por inclusive, exatamente, dando uma ideia de quê? De inclusão. Muito simples. Se você fizesse essa troca, você conseguiria acertar. 14, quase na metade da prova. Na passagem, talvez sim, talvez não. Abundance definitivamente é um livro ousado. Definitivamente significa o quê? Decididamente, dando uma ideia de quê? Afirmação. Maravilha. Depois, na 15, outra questão relacionada às relações semânticas, aos nexos, né? Nexos, emprego das conjunções. Você tinha ali, ando tão por baixo que ganhei o apelido de pano de chão. Beleza? Tão que. Maravilha. Piada, esse é o concorrente agora, né? O concorrente está se sentindo mal, que bem feito para você. Então, olha só. Veja, tão que. Essa ideia, ele pede para você analisar só a segunda. Que ganhei o apelido de pano de chão. Essa expressão dá uma ideia de quê? De consequência. É uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial consecutiva. Pelo amor de Deus, cara, só ler uma tabela. Meu Deus do céu. 16, questão de crase. Na verdade, era uma questão que mostrava para você o emprego da preposição e também exigia a questão de regência para a colocação do acento grave. Veja, você tinha lá, limitar-se aos aspectos jurídicos, maravilha. Depois tinha, ler a respeito. A respeito você tem apenas a preposição, respeito à palavra masculina, então não há acento grave. Depois, reintegração desses à vida. Veja só, preposição, artigo a, vai crase a. Pelo amor de Deus, cara, coisa mais simples, tá? Essa com acento grave. E depois tem a palavra quem. Quem é um pronome relativo. Diante de pronome, crase, passa fome. Você não errou, porque você marcou letra B. Beleza? Lembrando que estou falando do gabarito 1, Zé Orelha. Prova 1, tá? Não vai pegar o diferente. Meu Deus, está errado. Isso é coisa para o concorrente. 17. As informações textuais permitem inferir que muitas pessoas atualmente, só podia ser letra E, cara, substituíram o Google por mecanismos inovadores de buscas. Isso é o que está lá no texto. Maravilha? Aí, 18. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, o trecho, os atuais mecanismos de busca na rede já estão ultrapassados por projetos inovadores, está corretamente reescrito em letra D, os atuais mecanismos de busca na rede, projetos inovadores, já os ultrapassaram. Ele estava pedindo só para você fazer a substituição pelo pronome. Letra D, não poderia colocar o lhe, porque o lhe vai substituir um complemento indireto, que não é o caso ali, então tinha que ser letra D. 19. Em iniciativas experimentais, o adjetivo é uma palavra formada por sufixação, beleza? Experimentais, vem de experimentar. Aí, outro adjetivo do texto com essa mesma formação está destacado em, essa aqui era muito fácil, você tinha que encontrar um adjetivo, cara. Pesquisadores é um substantivo, grande público não dava, porque estava ali como substantivo, mecanismo estava como substantivo, e nostalgia como substantivo. Quem errou era só ter procurado o adjetivo. Essa era uma questão de classe de palavra, não é de formação de palavra. Se você errou, você tem que levar um chicote na paleta, apanhar de tábua de carne até cair o couro, tá? 20. No texto, a expressão esta tarefa diz respeito à busca de informações na rede, está falando sobre busca de informações, então tem que ser isso aqui. Depois, no próximo, você tinha 3 lacunas. Na frente, o sujeito, dúvidas, então restam dúvidas, maravilha. Depois, o que você tinha que colocar ali era faça, veja só, é verdade que mesmo que a ameaça dos preços do carbono faça diferença, está concordando com a ameaça, núcleo singular, e depois será porque concorda com o núcleo maioria, substantivo partitivo, simples pra caramba. Então a resposta dessa aqui era a letra A, fio. Depois, olha lá, 22, respira fundo, bicho. Na passagem, e na maioria dos países pobres, a terra. Os dos países indicam uma informação específica ao termo terra, na maioria dos países pobres. Beleza? Nesse contexto, podem ser substituídos por travessões, claro, isolando o segmento explicativo. Maravilha. Depois, 23, os pronomes eles, elas e eles, em destaque no texto, referem-se respectivamente a companhias, maravilha, e insumos básicos. Era voltar no texto e fazer flechinha para trás, cara. Muito simples. 24. Flexão de número no termo preço, sombra. Também ocorre com plural de os, que era massa, hein? Tinha um substantivo composto formado por 2 substantivos, sendo que o segundo define o primeiro. Quando é assim, somente o primeiro vai pluralizar. É o caso de células, tronco. Meu, só se você fosse muito tapado para errar. Passa o resto para o plural.
Guarda-costa, veja bem, guarda-costas, reco-reco, daí tinha guardas noturnos, sem vergonha, ó, células, tronco, a única que dava certo, beleza? 25, a 25 também estava fácil. Olha só, assinar a alternativa em que o trecho, ainda assim, ninguém encontrou até agora uma maneira de quantificar adequadamente os insumos básicos. Está corretamente reescrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra C, ainda assim, vírgula. Temos certeza de que ninguém encontrou até agora uma maneira adequada de se quantificarem os insumos básicos. Porque as outras estão erradas. Cara, ou você tem o problema de regência, né, tem que ter certeza de que, ou o problema está ali no pronome, na concordância, que eles fizeram uma coisa horrorosa ali. 26. Carpimos uma roçona hoje, compadre. E para uma rocinha chama exército. Vergonha, tá? Então, ele está pedindo para você analisar aqui, ó, um dos efeitos de humor na charge reside no fato de personagens entenderem roçona e rocinha como o aumentativo e diminutivo de roça, respectivamente. A ideia é essa, um fala carpe, uma roçona e chamar, nossa, babei um monte aqui, e chamar exército para atender a rocinha. Eles entendem que a roça é a mesma coisa, então aumentativo e diminutivo. Então, letra B essa aqui, fácil, hein? Tudo tá fácil, tá? Tudo fácil. Aí depois, 27. O sentido da conjunção em destaque no texto, no entanto, isso eu falei na revisão de véspera, que ia ter uma conjunção adversativa. No entanto, a única adversativa que você tem ali é a letra A, que é a palavra mas. Beleza? Matamos, vai pra frente. 28, o trecho. A superfície gelada sofreu um derretimento nunca antes observado. A área descongelada passou de 40% para 97%. Está corretamente reescrito em... B. A superfície gelada sofreu um derretimento que nunca antes fora observado. Haja vista que a área congelada passou de 40% para 97%. O resto, todas as outras sentenças têm problema com o elemento conectivo. Logo, como, que e enquanto. Tudo isso aí está quebrando a sequência da sentença. Agora, a 29, pelo amor de Deus, hein? Se você errou, você tinha com problema na cabeça, hein? Você tinha problema, cara. Olha só. Em primeiro lugar, como é que você ia trocar? Traz e traz. Tá? Olha só, você tinha que colocar atrás com Z, que é do verbo trazer. Aí você já matava. Depois, prevenir com E, criatura. Tá? E, não é prevenir. Né? Não é prevenir. E depois o porquê separado de ser acento, que é um advérbio. Advérbio, tá? Interrogativo no meio da sentença. Beleza? Aí você tinha ali, ó. 30, a última, assinar a alternativa em que o período adaptado da revista Pesquisa FAPESP, de junho de 2012, está correto quanto à regência nominal e quanto à pontuação. Cara, essa você matava. Não há dúvida, quem duvida, duvida de alguma coisa. Não há dúvida de que o que não tivesse isso podia tirar. Então, olha só, não há, letra E, não há dúvida de que as mulheres ampliam rapidamente seu espaço na carreira científica. Ainda que o avanço seja mais notável em alguns países, o Brasil é um exemplo do que em outros. Veja só, esse elemento que está em travessões está só separando uma explicação ali muito simples. Essa alternativa E aqui é a resposta correta. Da antecedente, se eu não falei, é letra D. Maravilha? Encerrei aqui a minha participação, mas agora eu vou dizer um negócio para você, cara. Olha só, não há possibilidade de você errar isso, porque tudo que está aqui, eu falei para você na revisão, o Tia também falou, o Ivanir também falou, cara, ó, isso é Alfacom, rapaz. É acertando toda essa parada, beleza? E não vai haver concurso capaz de derrubar você se você estiver conosco. Valeu? Alfartano, força! É nóis, é nóis. E agora, pô, vendo o Pablo corrigir, cara, dá até pra entender mensalão de acordo com o português, né? Por que os caras foram presos? Questão de sentença, questão de sentença. Mó legal isso aí, cara. Sentença de verbo conjuntivo do não sei aonde, espacial, uma massa. Olha só, prova de conhecimentos gerais. A banca realmente respeitou o edital? Não, a minha revisão. E eles... eu tinha que falar isso, cara. Não, olha só, galera. Quem tá assistindo aí sabe disso. Toda a equipe matou a pau na revisão, cara. Toda a equipe matou a pau na revisão. E aí, pra quem chegou agora, cara, pra quem chegou agora e tá conhecendo a gente, bem feito que você não conheceu antes, cara. Mas que bom que você tá conhecendo a gente agora. Aos bons tudo e aos maus, entendeu? É mais ou menos isso mesmo, os alfartanos. E outra, agora, a gente que acertou na revisão, vamos também acertar no gabarito. Questão de atualidade, estava muito sossegado dentro do edital. Ela contemplou os assuntos aí, um assunto de Oriente Médio, um assunto de política latino-americana, um assunto de economia no Brasil e um assunto de crise no mercado comum europeu, ou melhor, na zona do euro, europeia. Tranquilo. Questão aí, quem tá com a prova 1, cara. Quem tá com a prova 1, a questão 31. Tinha um textinho ali pequenininho, embaixador americano é morto em ataque em Benghazi. E aí vinha a questão 31. A morte do embaixador americano na Líbia, o Chris Stevens, ou Chris Stevens, como era chamado,
em setembro de 2012, teve relação com o quê? A relação direta, letra A, aos protestos contra um filme anti-islâmico produzido nos Estados Unidos, a Inocência Muçulmana, que circulou pelo mundo árabe, provocando descontentamento e revolta. Várias foram as retaliações, e a mais direta foi o assassinato de Christopher Stevens, embaixador norte-americano. Bem tranquila, e as outras, por exclusão, você já descartava tranquilamente se você não fosse uma samambaia. Vamos lá. A próxima questão. Aí começava com o enunciado: neonazistas atacam imigrantes estrangeiros em bairro da Grécia. Nazismo vem de uma relação política com a política alemã na década de 40, que tem uma ideia, década de 30, uma ideia com direita. Então, ideia de direita, construído sob um pensamento fascista, um pensamento ultranacionalista. Então você já descartava as outras alternativas, restando para você a letra C. A partir da notícia, é possível estabelecer uma relação entre a crise econômica mundial e, olha a letra C, o aumento da xenofobia, ou seja, a aversão contra o diferente, filho. Isso é xenofobia, é o medo do diferente. E a ascensão de forças políticas extremistas. Filho, se você não acha neonazista extremista, então, pelo amor de Deus, você está, meio desconjuntado aí. É uma conjunção carnal da sentença. Vamos lá. A outra questão aí, a questão 33, tinha o enunciado: Mercosul suspenderá o Paraguai dos órgãos do bloco. Então se reuniu a Dilma, a Cristina Kirchner e o José Mujica e promoveram uma suspensão do Mercosul até as eleições de 2013. Estava na revisão, foi batido bastante nesse assunto. Questão 33 perguntava: a suspensão do Paraguai do Mercosul se deveu, olha a letra A, cara, do gabarito 1, tá dadinha para você, ao golpe sofrido pelo presidente Fernando Lugo, democraticamente eleito, o que contrariou a chamada cláusula democrática do bloco. Ah, mas não aconteceu a entrada da Venezuela? Sim, na Venezuela não tem democracia. Ah, tá, tem na tua casa então. Na Venezuela como não tem? Se o Chaves venceu por 54, alguma coisa lá por cento de votos, como é que não tem democracia? Filho, cara, se liga, Venezuela tem democracia, por isso foi aceita no lugar do Paraguai, que está suspenso. Governo prorroga IPI menor para carros, linha branca, imóveis. Questão 34 tinha a ver com isso, pequeno texto. E a questão 34. A redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, é uma das medidas adotadas pelo governo com o objetivo do quê? Pelo amor de Deus, cara, olha a letra C: incentivar o consumo, aquecer a economia e elevar o crescimento do PIB. Seguramente, certamente, esse é o gabarito oficial de atualidade. Se aparecer alguma coisa divergente, eu coloco minha cara a tapa e digo: errou a banca daí nesse caso. Beleza, moçada? Força para todos vocês e vamos continuar aí com a correção do simulado. Tá tão fácil essa questão. Como é que é o nome disso aqui? Da prova do concurso do TJ. Não, mas parecia um simulado, não parecia? Sim. Meu povo, olha só. Me fala quem do Brasil inteiro, amigo, do Iapoque ao Chuí, juntou essa equipe inteira aqui. Lembrando que nós corrigimos a Polícia Federal, deu 9 de diferença nossa para a CESP-UNB. A CESP ficou com vergonha e anulou 8. Né? E uma que não anulou era do Pablo. Até hoje o Pablo quer pular da ponte, que ele fala que o cara tá errado. Aí não tem problema, mas ainda assim eu acredito que o cara estava errado e o Pablo estava certo. Então, meu povo, tudo dentro do que a gente estudou, o Ivani vai vir aqui. E vamos, que atrás vem gente. Beleza, vamos corrigir a prova de matemática aí. Na parte de matemática, bem em cima do edital, nada fora, bem certinho no que estava no edital para você fazer a prova. A primeira questão, eu vi várias pessoas reclamando que tiveram algumas dúvidas na interpretação. Não era difícil, era só ler com calma que estava tranquila a questão. Olha só, usando inicialmente somente gasolina e depois somente álcool, um carro com motor flex rodou um total de 2.600 quilômetros na pista de testes de uma montadora, consumindo nesse percurso 248 litros de combustível. Sabe-se que nesse teste ele percorreu em média 11,5 quilômetros com o litro de gasolina e 8,5 quilômetros com o litro de álcool. Desse modo, é correto afirmar que a diferença entre a quantidade utilizada de cada combustível nesse teste foi em litros igual a... Ou seja, eu preciso saber quantos litros eu usei de gasolina e quantos litros eu usei de álcool. Para começar com isso, beleza, já podia ter mudado a banca, né? Hoje em dia nós não falamos mais álcool, nós falamos etanol, né? No posto você não compra mais álcool. Podia ter dado uma melhoradinha lá na hora de elaborar a questão. Mas, detalhe ali, você vai colocar primeiro gasolina e álcool. Eu vou já G e vou usar A para representar. Você começa vendo que tem a quantidade que foi consumida. Então, gasolina mais álcool foi quantos litros? Foi 248 litros.
Agora, você tem que ver quantos quilômetros você rodava com cada litro. Cada litro de gasolina rodava 11,5 quilômetros. Cada litro de álcool rodava 8,5 quilômetros. E aí você vê o total de quilômetros que foram rodados, 2.600 quilômetros. Você tinha um sisteminha de equação, sistema de equação do primeiro grau, tranquilo. O que você tem que fazer? Usar a forma correta de resolver agora. Você pode resolver por substituição ou pode resolver por adição. Como por adição? Você tem que igualar uma letra com sinal negativo para poder cortar. Uma negativa, outra positiva. Facilmente resolver como? Multiplica a primeira equação para poder cortar. Ou você multiplica por menos 11,5 para cortar aqui, ou multiplica por menos 8,5 para cortar o álcool. Eu prefiro multiplicar por menos 8,5. Primeiro por quê? Valor menor. Valor menor, conta mais fácil de ser feita. Vai lá, vai ficar menos 8,5 vezes a gasolina, menos 8,5 vezes o álcool, igual. Vai multiplicar o menos 8,5 pelo 248, vai dar 2.108. O que você faz com a outra? Repete, da mesma forma que estava lá. 11,5 gasolina, menos 8,5 álcool, igual 2.600. Agora você pode somar as duas equações. O que vai acontecer? Os caras que são iguais vai fazer o quê? Cancela, corta eles. Vai cortar a parte de álcool com a parte de álcool. Vai ficar 8,5 negativo gasolina, 11,5 positivo. Faz um menos o outro. Parte que tem 0,5 está igual. Vai fazer 11 menos 8. 11 menos 8 dá 3. 3 vezes o G é igual. Aqui se vai fazer 2.600 menos 2.108, certo? Vai dar 492. 492, beleza. Agora você faz o quê? Passa o 3, dividindo. Gasolina é igual a 492 dividido por 3. Dividindo por 3, você vai descobrir que gasolina deu 164 litros. É a quantidade que ele usou de gasolina. Ah, mas eu quero saber a diferença. Então vamos achar a quantidade de álcool. Olha lá. Gasolina mais álcool não era 248? Perfeito. Então, para achar a quantidade de álcool, você vai fazer o quê? 248 menos o que tinha de gasolina. 164. Fazendo a diferença, dá 4, aqui empresta, 14 tira 6, sobra 8, e aqui sobrou 0. 84, quer dizer, a quantidade de álcool era 84 litros. Agora volta para a pergunta. A pergunta pedia a diferença entre a quantidade de gasolina utilizada e a quantidade de álcool. Álcool não foi 164? Gasolina foi 84. Eu tenho que fazer 164 menos 84. Lembre-se que 160 é o dobro de 80. Aí ficou fácil, né? Subtraindo aqui 0, 16 tira 8, 8. 80 litros foi a diferença. Pela prova 1, desculpe, o gabarito era a letra D. Na prova 1, olha lá no Equipe Alfa, está lá bonitinho, gabarito letra D. Essa era a primeira questão da prova. Só interpretação para organizar. Organizou, beleza, ficou fácil. Estava bem tranquilo. Vamos lá, questão 36 da sua prova. Deixa eu apagar aqui para ter um espacinho aqui para resolver aqui na frente. Pode ser, pode ser. Já tem o professor aqui se ofereceu, vamos lá. Vou lendo a questão 36, diz o seguinte. Do valor total recebido por uma venda de um terreno, Ricardo separou 20% para custear uma pequena reforma em sua casa. Separa isso. Você coloca lá, vamos aqui, 20% foi para quê? Reforma. 20% ele separou para fazer a reforma da casa dele. E aí ele diz o seguinte, e reservou o restante para a compra de um carro novo. Os outros, bom, se 20% foi para a reforma, 80% foi para a compra do carro. Beleza? Compra do carro, 80%. Agora ele deu mais uma informação, que agora você tem que tomar cuidado. Sabe-se que 60% do valor separado para a reforma foi usado para a compra de material de construção. Peraí, ele separou quanto para a reforma? 20%. Ele está dizendo que 60% desses 20% foram separados para a compra de material. Como é que eu faço isso? Ora, 60% de 20%. Eu já disse para você que toda vez que tem o D em matemática significa o quê? Multiplicação. Você tinha que fazer 60 vezes 20. Só que você tem que lembrar que os dois estão em porcentagem, certo? Então, um deles você vai transformar para número decimal para poder responder em porcentagem. Você não pode fazer por cento vezes por cento, senão dá por cento ao quadrado. Se transforma um deles. Se eu transformar o 60, não é 0,6? 0,6 vezes 20. Beleza, agora pode ser. 0,6 vezes 20 vai dar 12%.
12% do que ele tinha, ele separou para comprar materiais de construção. Peraí, ele não usou 20% para a reforma? Se 12% for para material, os outros 8% foi para quê? Aí continua lá a questão, diz a seguinte, sabendo, tá lá, e o restante para o pagamento da mão de obra, ou seja, 8% ele usou para pagamento de mão de obra. Aí ele disse, sabendo que Ricardo gastou R$6.000 com a mão de obra, empregada na reforma, pode-se afirmar que a compra do carro, Ricardo reservou, peraí, não foi 8% que ele gastou para a mão de obra? Se ele usou 8% da mão de obra e esses 8% são R$6.000, ele está pedindo quanto ele usou para a compra do carro. Peraí, o carro não usou 80%? Não é achar 80%? Há de convir, se 8% é 6.000, 80% você vai acrescentar o quê? Um zerinho só, vai dar 60.000, não precisa nem fazer conta, vai direto. Se 8% é 6.000, 80% 60.000, morreu a questão. Fácil, fácil, fácil. Ah, professor, eu achei primeiro 100%, depois para fazer conta. Toma cuidado, o pessoal acha 100%, depois esquece de diminuir. Assim você sai no resultado direto. Boa questão, tranquila, fácil de resolver. Única pegadinha é que você tinha que achar a porcentagem de outra porcentagem. Vamos lá, questão 37. Essa sim estava absurda de fácil. Diz o seguinte, observe a sequência de quadrados, em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do terceiro quadrado e a área do segundo quadrado, nessa ordem, é, ora, o primeiro quadrado lá, está lá x por x. O segundo quadrado é metade, ora, x sobre 2, x sobre 2. O próximo quadrado é metade desse cara, x sobre 4, x sobre 4. Fácil, tranquilo, metade, metade, metade. Ele quer saber a área desse cara aqui dividido pela área desse cara ali, ó. Diz lá, área do terceiro quadrado dividido pela área do segundo. Quem que é a área? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Ou seja, você vai fazer x sobre 4 vezes x sobre 4, vai dar x ao quadrado sobre 16, área do terceiro. Área do segundo, x sobre 2, não é x sobre 2 do lado do segundo, vezes x sobre 2, que vai dar x ao quadrado sobre 4. O que eu quero? Eu quero essa divisão. Eu quero esse cara dividido por esse. Como é que se faz divisão de fração? Conserva a primeira, x ao quadrado sobre 16, vezes, inverte a segunda. Inverso, 4 sobre x ao quadrado. X ao quadrado em cima e embaixo, cancela. 4 e 16 são divisíveis por 4. Perfeito, dividindo por 4 sobra 1, dividido por 4 sobra 4. Resposta 1/4. Só enfatizando, se eu tivesse pedido segundo pelo primeiro, também seria a resposta 1/4. Porque aquilo ali é uma progressão geométrica, está em sequência, bonitinho, fácil, fácil, não tinha erro, beleza? E aí vamos para a última questão. Essa, na prova 1, estava com gabarito letra A. Quarta questão, 38. Questão de juros simples. E bem simples. Só tinha uma pegadinha na questão para você tomar cuidado. Diz lá, certo capital foi aplicado a juros simples a taxa de 1,5% ao mês. Como eu sempre digo, questão de juros simples, tira as informações. 1,5% ao mês, que nós usamos 0,015, transforma para decimal. Para que seja possível resgatar um montante igual a 7/4 do seu capital. Quer dizer que montante é igual a 7/4 do capital. Lembre-se que 7/4 aqui é montante e em juros simples nós usamos juros e não montante na nossa forma. Se eu quero saber os juros, montante não é capital mais juro? Se eu tenho 7/4, o juro vai ser quanto? 3/4 do capital. Por quê? 7/4 não é um inteiro, que é 4/4, mais 3/4. Quer dizer, vai aumentar 3/4. Lembre-se que você tem que fazer 7/4 menos 1. 7/4 menos 1. 3/4. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Para quem é meu aluno sabe que eu falo que quando está a fração assim, você pode usar um valor numérico. Pode-se usar um valor numérico? Pode, se você preferir. Chama o C de 100. Fica fácil. 100 dividido por 4 dá 25. Faz 25 vezes 7, 175. Peraí, mas o capital não era 100? Então esse cara aqui vai ser 75. Você consegue fazer, então, com valor numérico, tranquilo e chegar no mesmo resultado. Vou fazer da forma tradicional aqui com as letras. J-CIT. A fórmula J-CIT. Vamos lá. Juro é quem? 3/4 do capital. Capital é capital. Eu não coloquei o valor, continua a ser. Vezes a taxa 0,015. Vezes o tempo que é T, que é o cara que eu quero saber. Não tem o C dos dois lados?
corta o C, o que você vai fazer com o 0,015? Vai passar para o lado de cá, dividindo. Mas aqui já não tem uma fração? Se já tem fração, ele multiplica o cara que já está no denominador. Vai ficar 3 sobre 4 vezes 0,015 é o valor do T. 4 vezes 0,015. 4 vezes 15 não é 60? Perfeito. Então esse cara aqui vai ser 3 dividido por 0,06 é o valor do T. Como é que se faz divisão com número com vírgula? Iguala as casas depois da vírgula. Se eu fazer 3 dividido por 0,06, você vai fazer quem? 300 dividido por 6. 300 por 6, 30 por 6, óbvio, dá 5. 300 por 6, aqui, vai dar 5, vamos colocar aqui 30, fazer a conta completa, abaixa o 0, acrescenta o 0. 50. O tempo é igual a 50. Professor, não tem 50. Cuidado, 50 meses, se é 50 meses. Você vai olhar lá nas alternativas, ele não vai responder 50 meses. Por quê? Você vai perguntar para uma pessoa, quanto tempo você fez um empréstimo por quanto tempo? 50 meses. O cara não quer saber 50 meses, ele quer saber por quantos anos você vai pagar isso. Você sabe que 1 ano são 12, 2 anos são 24, 3 anos são 36, 4 anos são 48. 50 meses vai ser o quê? 4 anos. 4 anos são 48 meses. Como eu tenho 50, mais 2 meses. Transformação de unidade aqui, tranquilinha, fácil de ser feita, beleza? Essa era a prova de matemática, estava tranquila, fácil, nada de surpresa, uma prova bem fácil para quem é aluno alfa, então estava molezinha, beleza? Vamos ao próximo professor que vai corrigir, quem é agora? Boa noite, o João Paulo na parte de informática, beleza? Questão de, fácil pra caramba. Fácil, muito fácil. Informática simples, no mesmo nível. Vou apagar o quadro aqui para Tá você. apagando aí, enquanto isso vamos lendo a questão aí que nós temos. A banca trouxe, como esperado, aí as 4 questões, abordando editor de texto, editor de planilha e a parte do Windows Explorer, conforme eu havia dito aí na revisão de véspera para você. Bom, primeira questão, o que você tem que tomar cuidado? Nessa primeira questão, eu vou te mostrar o que é certo. Pode ser que a banca discorde, dado uma opção que é mostrada pelo programa, mas nós vamos ver o que é correto. Por exemplo, ela mostra ali vários itens. Ela coloca lá o item 1, onde que ela desenha um retângulo com uma flecha para cima. O que esse cara representa? Esse cara representa o recuo esquerdo. Então aqui está trabalhando com recuo e não com marcadores como ele está pedindo. Portanto, você riscaria essa fora. Na segunda opção aí, ele sugere quem? Na segunda, ele sugere uma seta para baixo. Essa aqui representa o espaçamento. Na verdade, o recuo especial de primeira linha. Quer dizer, em que posição vai estar a primeira linha de um parágrafo. Ou seja, está relacionado com os recursos da tabulação? Não, está relacionado com as opções onde você vai apertar a tecla Tab. Então, tem que ser uma questão diferente. Essa aqui não. Então, também estaria errada essa. Qual a outra que você observa? Aí no item 3, ele mostra lá para você. Opa, aparece um símbolo que parece um canto. O que significa esse canto? Justamente, é uma marcação de tabulação, onde você quer determinar qual é a tabulação esquerda. Aí você vai ter lá também outras tabulações que ele mostra aí na sequência, a tabulação centralizado. E ainda ele avança no item 5, mostrando a outra tabulação, que é a tabulação da direita. Ou seja, os 3 itens de tabulação. Por fim, lá no item 6, ele vai mostrar o triângulo embaixo. O de baixo significa o recuo da direita. Então, o que nos interessa são esses 3, que são os da marcação de tabulação, que você vai encontrar na figura bem no canto esquerdo. Por que eu digo que a banca pode bloquear? Porque ali no canto esquerdo, nesse mesmo local onde você encontra essas opções, você também encontra as demais opções ali, mas não estão relacionadas à tabulação. O que faz sentido com tabulação é o item 3, 4 e 5. Portanto, da prova, versão 1 aí da prova, nós vamos marcar a alternativa D, 3, 4 e 5. Muito bem. Na próxima questão, o que nós vamos encontrar? Uma funçãozinha do Excel aí, bem composta. Juntaram várias funções e complicou um pouquinho a tua vida. Mais ou menos. É só olhar por partes. Regra básica de função. Pega por partes. Então vamos começar a colocar ela aqui na íntegra. Ele coloca ali, função arred. Bom, você lendo aí arred, o que você vai imaginar? Isso aqui provavelmente vai estar calculando o arredondamento. Do quê? Continua aí vendo as outras expressões que ele cita. Bom, ele coloca ali a função mínimo. Na função mínimo, ele também vai trazer o quê? O maior valor? Óbvio, vai pegar o menor. Então, também é uma expressão aí fácil de interpretar. Aí vem na sequência a soma ainda de todo esse processo. Então ele cita lá, soma. Putz, o que ele quer nessa soma?
Exatamente na prova ele vai jogar para o lado só para complicar. Na verdade, isso aqui é erro de diagramação. A função, para ficar mais correta e mais fácil de interpretar, deveria estar numa única linha e tudo mais. Mas o diagramador nunca dá atenção a essas opções. E o que ele propõe aí? Soma de B1 até B3. Cuidado com a interpretação dos dois pontos. Isso pode dar diferença na hora da questão. E ele ainda faz questão de dividir esse valor por 3. Primeiro, vamos resolver o que está mais interno. A função mais interna que você vai observar aí é justamente essa soma dividido por 3. Então vamos calcular o que seria isso. Em B1, B2 e B3, nós vamos ter aí 4, 1 e 3. Somando tudo aí você vai ter 8. 8 dividido por 3, acompanhando aí a sugestão de Ivanir, você vai encontrar uma dízima periódica. Então esse resultado dessa divisão vai ser 2, e vai indo 6666 até chegar lá no final, no número que ele conseguir representar, um 7. Uma dízima periódica. Cuidado! Ela tem muitos mais dígitos aí. O que ele quer é arredondado. Cuidado com arredondamento. Bom, trouxe aí esse resultado. Você vai encontrar um ponto e vírgula que separa a função mínimo. Então, este ponto e vírgula aqui estava separando. Esse primeiro em preto está representando a primeira parte da função mínimo. Agora ele quer o segundo termo que será comparado. Então aqui nós temos o valor 2,6666 e assim vai indo. Na sequência, o outro termo aí representado foi 2,7. Ou seja, um valor bem próximo, justamente com a intenção de te confundir na hora da prova. E fechou a função mínimo. Já resolvemos a soma. Qual que é a próxima? O mínimo. Quem que é o menor valor? 2,7 ou 2,666? 2,66 é menor. Portanto, o valor que a função mínimo vai passar para fora, para a função de arredondamento, é esse inteiro. E aí você encontra lá no final, como a segunda parte da função de arredondamento, o quê? Ele vai te mostrar lá um ponto e vírgula 2. Esse aqui, esse 2, está representado na função de arredondamento. Bom, se a função que está arredondando, e você vai arredondar em quantas casas decimais? Esse é o pensamento que você vai ter na prova. Vai pensando logicamente nas opções. Arredondar em 2 casas decimais. Arredondando esse valor para 2 casas decimais, você vai ficar só com 2 dígitos depois da vírgula. 2 dígitos depois da vírgula. Esse dígito aqui, o primeiro que vai ser ocultado, ele é maior ou igual a 7? A 5? Sim. Então quer dizer que o anterior vai subir, vai ser arredondado para cima. Então você vai ter 2,67. Portanto, a alternativa correta, a alternativa da prova 1 aí, alternativa E, 2,67. Difícil? Não, é só você pensar por partes. Incorpora o jack stripador e vai pegando um pedaço de cada vez aí que resolve todo o seu problema. As outras eram muito mais simples na prova, essa era mais trabalhosa. Considere aí a figura que ele mostra para você do Windows Explorer. No Windows Explorer, ele propôs ali uma janela, onde que está com o botão pastas ativado, e é importante. Onde está selecionado o disco local, mostrando aí justamente o C2 pontos, raiz do sistema. Tá, ele mostrou essa figura. E pergunta na questão, o arquivo ZA_setup_en se encontra onde? No disquete, no DVD, nos meus documentos, no desktop ou na raiz do disco rígido? C2 pontos, a raiz do sistema. É ela quem está selecionada na parte esquerda da janela. Por consequência, você olha na lateral direita, vai mostrar os arquivos que estão dentro dela. E ali tem justamente o que ele está citando? Sim. Então está na raiz do disco rígido. Alternativa correta, alternativa E. 42 também muito simples. Ao se clicar em o quê? Ele fala aquele botão pastas, justamente o que está habilitado, logo abaixo aí a opção favoritos, o menu favoritos. Ele vai fazer o quê se eu clicar? Ou seja, se eu desabilitá-lo, o menu computador vai ser fechado, o disco local vai ser fechado, o painel de pastas, ou meus documentos, ou o painel de arquivos. Bom, se ele está aparecendo o painel de pastas, é justamente porque esse botão está pressionado. Então, ao clicar nele, vai desabilitar o painel pastas, que é aquela lateral esquerda da janela. E a janela vai tomar aí a cara do Windows Explorer, a cara do meu computador, ou seja, a cara que ela vai mostrar é as opções, informações sobre os arquivos que estiverem sendo selecionados. Então ela vai ficar com a cara do meu computador ao fechar essa opção pastas. A alternativa é correta, então, portanto, alternativa C, o painel pastas é que vai ser fechado. Também bem tranquilo a prova, você conseguir resolver ela sem muitas dificuldades aí. Próximo a resolver questões.
Questão de penal, meu povo, olha só. A questão de penal, o que a gente fez? Lembra que eu te falei que tinha aqueles cursos na web que estava dando a parte geral do Código Penal? Caiu? Não caiu porque não estava no edital. Ah, Evandro, aquele outro lá que botou todo o Código Penal, caiu? Não, porque não estava no edital. Antes de eu começar a corrigir, eu vou te dar uma dica. Olha aqui, ó. Todo mundo aqui vai me referenciar nisso. O edital está aqui, beleza? Para que estudar menos que o edital? Para que estudar mais do que o edital? Você estudando menos, você estudando mais, está estudando fora. E outra, se você estiver estudando o que está dentro do edital, mas estiver estudando errado, você está o quê? Você está fora também. Então não vai contar, filho. Tem que estar dentro do edital. Foi isso que a gente fez para você. Pegamos das falsidades e fomos batendo artigo por artigo nesse edital esquisito do TJ. E tudo, absolutamente tudo que caiu foi falado na aula, na superrevisão, nos simulados. Não tinha nada, absolutamente nada que caiu que a gente não tenha falado. Então, se você errou, a culpa foi sua. Vamos lá para a correção? 43. O crime de petrechos de falsificação, Código Penal, artigo 294, por expressa disposição do artigo 295 do Código Penal, tem a pena aumentada da sexta parte se o agente está de sacanagem. Tá de sacanagem, porque eu falei o seguinte, quando eu vou lá na aula e bati no 295, eu falei, pessoal, os 295 é aumento de pena, a única coisa que dá para fazer é ele se remeter ao 293 e ao 294 e dar o aumento de pena qual? Olha o gabarito aí, B. É funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo. Mais uma vez a FUNESP veio e disse o que veio, texto de lei. Ah, Evandro, eu não acredito que é texto de lei. Vai no artigo 295 aí e pega, texto de lei, beleza? Então o 43 não tinha mistério. 44. O crime de falsificação de documento público do artigo 297 do Código Penal. Filho, antes que eu comente as questões, toda a minha aula eu falo o seguinte, tudo no direito que vem termo excluitivo, você fala que está errado. Apenas, nunca, somente, tão, somente, tudo isso eu sempre falo. Essa questão aqui já vem induzindo você ao erro. Configura-se apenas, amigo, quando tem apenas, bota o pezinho na frente. Se a falsificação é total, o erro está aí, porque é texto de lei, amigo. Lá é total ou em parte. Então, o apenas matava a questão. Evandro, por que está errado? Configura-se apenas se a falsificação é total. E não é total, é total ou em parte. Está no texto de lei. Então, essa questão estava errada. 2. Também se configura se o crime trata-se de testamento particular. Artigo 297, parágrafo 2º, é o termo equiparado aí. 3. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Também está dentro do parágrafo 2º do texto de lei. Então ficou o gabarito aí, 2 e 3. Você já reparou que essas questões estavam dadas? Estava texto de lei, Thales. Não dá nem para acreditar. Era o edital mais gostoso do mundo. Sabe porque o edital falava assim, ó, você vai ganhar 4 mil e pouco, só lê a lei. Se você é alfartano e está indo para a cidade nossa de Alfalândia, que está ficando muito louco, alfanático, você tinha acertado isso aqui. Se errou, outros melhores virão. Beleza? 45. A conduta de funcionário público que antes de assumir a função, mas em razão dela exige. Lembra que eu ficava, olha o verbo, olha o verbo, olha o verbo. E eu ficava colocando aqueles esqueminhos, ficava brincando com você. Exige concussão. Solicita, aceita, recebe corrupção passiva. Amigo, concussão. Ó, 46. A pena prevista pelo Código Penal para o crime de resistência. Código Penal 329. Por expressa disposição legal. Filho, olha só, não estava pedindo pena. O cara me mandou um e-mail, poxa, Evandro, você falou que eles não iam cobrar pena de 6 a 20, 30. Eles não cobraram pena aqui. Olha a resposta certa. D. Maior se o ato em razão da resistência não se executa. Artigo 329, parágrafo 1º, era uma qualificadora. Cara, era só ler. Se você for no 329 agora, você vai ficar com vergonha. Porque era só ler, filho. Texto de lei. 47. O crime de fraude processual, artigo 347 do Código Penal, é punido com a pena de reclusão. Está errado, não é reclusão, é detenção de 3 meses a 2 anos. Aqui a VUNESP sacaneou, porque é a primeira questão de concurso que eu vejo trazer pena. Tudo bem. Vamos lá. 2. Só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal. Está errado, é em processo civil também. Se for processo penal, dá um aumento de pena dentro do artigo da lei, tranquilo? E 3. Configura-se se a fraude tem o fim de prejudicar erro de juiz ou perito. Tá certo, é o fim específico. Então, qual que ficou aí? Letra E. E o artigo 30, esse aqui... Eu acompanhei tanto o John quanto o Nunes falando isso aqui na Super Dica também. Então, se você errou, é porque você perdeu toda aquela sequência. Turma regular, turma de exercício, simulado, e as Super Dicas, Super Revisão, cara, estava tudo dado. Agora, olha o 48.
48 você só caía se você tivesse com falta de atenção. Imagine que um advogado solicite, caiu o verbo solicitar, você logo se oriçava e está certo, você vai no verbo, corrupção passiva. Mas, amigo, você tem que se ligar se o crime não é específico, tranquilo? Existe o crime de tráfico de influência e exploração de prestígio. Esses crimes costumam te confundir, mas vamos lá. Imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento de valor, procurará uma testemunha do processo a fim de influenciá-la a prestar um depoimento mais favorável à pretensão do cliente. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. O advogado recebe dinheiro, mas engana seu cliente e não procura a testemunha. A testemunha não estava nem sabendo disso aí, ela era inocente. O advogado que comete o crime, ele solicitou, mas com fim específico de influir em testemunha, juiz, jurado, promotor. O nome disso é ou funcionário da justiça. Exploração de prestígio. Então, qual que ficou? Cometeu o crime de exploração de prestígio da letra C. E outra, se ele quisesse colocar a questão mais certa ainda, porque ele insinua que seria para a pessoa também, o certo seria cometer o crime de exploração de prestígio com aumento de pena, mas não deixa de ser exploração de prestígio. Então a A ficou fora, a B também, a D e a E. Então, meu povo, olha, essa daqui, o artigo 357, estava na minha aula, estava nos simulados e estava na super dica. Vou falar de novo. Quem não tem o curso está de graça. Entra no www.alfaconcurso.com.br, procura os 72 horas do Tribunal de Justiça de São Paulo e você vai ver lá que tudo foi falado. O John estava lá falando, eu até vi o vídeo, você brincando, fazendo as rodinhas que a gente faz dos 3 polos, não é isso? Então, estava lá e ainda aí exemplos. Vou passar para o Cleverson aqui, para ele acabar de sacudir. Empresta um apagador aqui. Meu povo, vamos que vamos, tá? Tem muita coisa boa pela frente. Não desanima não, que se foi mal nesse, outros virão. Vai lá, Cleverson. Beleza? Beleza. Olá, pessoal, amigos alfartanos, boa tarde. Vamos corrigir agora direito processual penal. Então vamos à primeira questão, que na nossa ordem seria 49. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público. Texto de lei. Se você tivesse decorado como foi falado para você, você mataria essa questão facinho. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida no Código de Processo Penal. Artigo 257, inciso 1º. Então, questão muito fácil. 1, então, está correta. Vamos a 2. Buscar a condenação dos indiciados em inquérito policial. Não está no nosso artigo 257. Então, a questão está errada. 3. Fiscalizar a execução da lei. Corretíssima. Também está previsto no artigo 257, inciso 2º. Então, a nossa alternativa correta ficou a 1 e a 3 apenas. A letra C da nossa prova 01. 50. O Código de Processo Penal admite que seja o acusado, processado ou julgado sem defensor. É claro que não, né? O que o nosso artigo 261 do Código de Processo Penal vê? Mesmo que aquele foragido não vai ser julgado sem o seu advogado. Então a alternativa aí é a letra B. Vamos à próxima questão. 51. Determina o artigo 353 do Código de Processo Penal, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Então a alternativa é, veja, texto de lei, artigo 353 do seu Código de Processo Penal. Foi falado, então note aí que é tudo texto de lei. Vamos à próxima. O Código de Processo Penal, no parágrafo 3º do artigo 406, logo após a citação, faculta ao acusado que apresente resposta escrita. Então veja, está cópia do parágrafo 3º do artigo 306, a letra C, arguindo preliminares, alegando tudo que interesse à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificando provas pretendidas e arrolando testemunhas. Então, alternativa letra C. Vamos à próxima questão. Questão 53. São requisitos necessários para que articulem dos embargos infringentes e de nulidade do parágrafo único do artigo 609 Código de Processo Penal. 1. Decisão de segunda instância. Corretíssimo. Está previsto no artigo 609, como traz a nossa questão. 2.
decisão desfavorável ao réu. Também corretíssimo, está lá no parágrafo único do artigo 609. E decisão unânime. Não, está errado, porque é decisão não unânime. Então é correto afirmar alternativa A, 1 e 2 apenas. Então apenas a 1 e a 2 estão corretas. Vamos à questão 54. Nos crimes, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado presente os demais requisitos que autorizariam. Então veja, essa questão era para você completar o que está no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. E qual é a alternativa que completa exatamente o que a questão está querendo? É a alternativa B. Se você ler o seu artigo 89 da Lei 9.099 de 95, você vai ver que a alternativa B se encaixa perfeitamente no que a questão queria. Então acompanhe comigo aí. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então a prova de processo penal estava muito fácil. Só texto de lei, o que eu falei para você estudar, texto de lei, para que você decorasse. E veja, caiu na sua prova. Então, espero que você tenha gabaritado o processo penal, que foi muito fácil. Agora eu vou chamar o próximo professor que vai acompanhar vocês aí na correção, professor Talhos. E aí, tranquilão? Tranquilo. Beleza, pessoal? Processo civil, então, foi aquilo lá que a gente falou, né? Na hora que falaram, ó, Thales, vai ter que ir lá mostrar, fazer a correção. Me senti redundante, porque eu vou repetir aqui tudo que a gente falou em aula, tudo que falou que ia cair, foi o que caiu aqui. Vamos lá para a primeira questão, então. Durante as férias e feriados, não se praticarão atos processuais, no entanto, poderá ser feita a citação, a fim de se evitar o perecimento do direito, sendo que o prazo para a resposta do réu só começará a correr. Pô, quando lá a gente está em férias e feriados, o que a gente falou? Pode fazer citação, qualquer outro ato urgente? Qualquer ato? Não. Em regra, não. Alguns atos urgentes, como está aqui a citação, para evitar aparecimento do direito? Pode. Falei, coloquei no quadro, inclusive falei, vai correr a partir de quando? Primeiro dia útil, seguinte ao final das férias ou dos feriados. Então, muito fácil também, né? A alternativa E, a correta aí da prova 1. Pode ser feito sim a citação nesse caso, corre do primeiro dia útil, terminou as férias ou feriados, aí que começa a correr, pô, a gente falou aqui, né? Não teve segredo. Questão 56. Observar se há o procedimento sumário na seguinte condição. Primeira coisa, procedimento sumário, o que eu falei aqui? Eu falei o que ia cair, o que não ia cair, e mandei ler o inciso 2 do artigo 275. Falei, é isso que vai cair uma questão, é assim que a banca vai perguntar. Alternativa C, de cara, o que eu cansei de falar também, ações relativas ao estado de capacidade das pessoas, sempre é perguntado, nunca é a alternativa correta. A banca sempre fala e nunca é, porque não pode ser apreciada a ação relativa ao estado de capacidade da pessoa no procedimento sumário. Tranquilo, nas causas que não excedam 100 vezes o valor de salário mínimo, pô, cansei de falar também, a gente cansou de ver lá 60 vezes o procedimento sumário. Aí a alternativa A, B e E, quem não leu a lei seca talvez tinha um pouquinho de confusão, né? Por quê? Porque ali na A e B falou execução. Que execução, tá louco? Não é execução não, pô, execução é outra coisa que a gente está no processo de conhecimento, não é execução. Então a alternativa correta, a alternativa E, que está falando lá de ressarcimento por danos causados em veículo de via terrestre, que já foi, já está fora. Então, não tem segredo aí essa parte também, procedimento sumário foi igualzinho a gente falou que ia cair, né? Questão 57. Quanto ao recurso adesivo, assinale a alternativa correta. Também foi tratado aqui recurso adesivo, né? Um monte, igualzinho a gente falou que ia cair. A. Será admissível na apelação, embargos infringentes, no agravo de instrumento? Pô, agravo não, a gente viu quais são os casos, né? Agravo tá fora, falei que essa decoreba caía, pô. Será conhecido mesmo se houver desistência do recurso principal ou se ele for declarado inadmissível ou deserto? O que a gente falou também? O que o recurso adesivo faz? Ele adere, recurso principal caiu, puf, o adesivo cai junto, então a B também tá fora. Alternativa C. Caberá quando vencidos o autor e réu e ficará subordinado ao recurso principal interposto por qualquer das partes? Isso aí mesmo, pô. Foi vencido um, foi vencido outro. Pode ser interposto por qualquer um, uma parte entra com o recurso principal, a outra entra com o recurso adesivo. E a D, o recorrente não poderá, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O que eu falava aqui? Ele não precisa de anuência para ninguém para fazer o que ele quer com o recurso. Então ele precisa de anuência de alguém para desistir do recurso, para o direito de recorrer, anunciar o direito de recorrer? Não precisa. Então tá falado também que isso aí ia cair, caiu, né? Batata. E a alternativa E.
para a Fazenda Pública, o prazo será o dobro daquele destinado à parte comum. Aqui a banca forçou um pouco a amizade. Por quê? Porque a gente sabe que o prazo para contestar é em quádruplo e recorrer em dobro quando a gente está falando de Fazenda Pública e Ministério Público. Entretanto, o recurso adesivo, qual que é o prazo que a parte tem para entrar com recurso adesivo? No prazo da resposta. Qual que é o prazo que a Fazenda Pública tem para contrarrazoar? A gente até falou isso aí também. É prazo comum, não é prazo em dobro, tá? Por isso o CAE está errada, marca C aí. Questão 58. Essa daqui também foi falada naquela super revisão que eu saí correndo igual um louco falando um monte de coisa em 5 minutos e quem assistiu aquilo lá matou essa questão também. O que falou isso aqui? É cabível perante o juizado especial civil ação de despejo. Para uso próprio. Pô, muito fácil, dada essa daqui do JEC, né? Questão 59. No que diz respeito a citações ou intimações realizadas no procedimento de competência do Juizado Especial Civil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes. Foi falado em aula isso daqui, a alternativa A é a correta. As outras aí, o que a banca fez? O que a gente sempre fala que a banca faz, né? Olha na B aí. A intimação sendo realizada por oficial de justiça depende, o que a lei fala? Independe. Então a banca fez aquilo lá, pois não onde não tem, coloca palavras, suprime palavras, sempre assim. Comparecimento espontâneo não suprirá a falta, tá errado, fala que vai ser suprida a falta. A D, poderão ser feitos por correspondência, blá, 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 ou edital. Não falamos aqui que não cabe edital no JEC, então matou a D também. E aí, tratando-se de pessoa jurídica, a citação será válida mediante entrega do sócio com poderes para recebê-la? O caramba, que está lá na recepção. Então não tem que ser na pessoa jurídica, gestor, nada não. O cara está lá na portaria, ele que vai ser citado. Marca então a alternativa A aí na questão 59. E a última... Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham por objeto. Falei também, né? Fazenda Pública, Juizado Especial da Fazenda Pública é um assunto novo, não tem muitas questões. A gente falou, pô, o que vai cair? Quem pode ser parte, quando é competência, quando não é, quando está excluído. Direto, né? O banco cobrou desse jeito mesmo. Alternativa A. Obrigações vincendas, cuja soma de 12 parcelas não exceda a 60 salários mínimos. Foi falado no curso regular também, matou tranquilo. Ela está perguntando o que na questão? Presta atenção, para não cair em pegadinha. Ela perguntou quando está fora. Essa daqui está dentro. Quando a gente fala de obrigação vincenda, a gente faz o quê? A gente soma 12 e vê se passou aquele limite. Qual que é o limite? 60 salários mínimos. Então não está fora. Por isso que a gente tem que ler com atenção o que a banca quer saber. Qual não está incluída. Então quem leu correndo, é verdade, em obrigações vincendas, tal, tá, isso aqui está errado, tá certo, né? Vamos lá. Não, ela quer saber o que está fora. E o que está fora aqui? Está lá também na lei. Impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis. O que o pessoal confundiu também? E sanções, não sei o que lá, militares, que é o que está na lei. Não é porque está na lei que tinha que estar aqui. Aqui a banca fez o quê? Jogou um pedacinho da lei só. Então a alternativa correta é a D. Ela fala o quê? O que está fora do Juizado Especial da Fazenda Pública. Impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis. Não teve segredo, a prova estava fácil, foi decoreba de lei. O que a gente falou que ia cair, foi o que efetivamente caiu. Para quem conseguiu, para quem foi bem, parabéns, um grande abraço. Vamos passar agora para o professor Marcon aí. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Thales. Obrigadão. Pessoal, eu vou ter a difícil missão de substituir o professor Daniel Sena. Mas, com certeza, a missão só é difícil no que compete substituir o professor Daniel Sena na correção das questões de direito constitucional. Ok? Porque a matéria estava fácil, eu estava aqui, você aí assistindo a superrevisão 72 horas antes do concurso, quando o professor Daniel Sena bateu nesses tópicos. Ele repetiu assim como todos os nossos professores repetiram. É texto de lei. E o Daniel Sena bateu em direitos fundamentais, bateu lá no título 2, falou da administração pública e não deu outra. Efetivamente, todas as questões 61 a 67 são a reprodução do texto, da norma, do texto constitucional, ok? Se você errou, foi por uma desatenção, porque não estudava conosco e não ouvia essa dica, ok? Mas fique tranquilo, nós vamos corrigir agora as questões, você vai ter o gabarito, ok? Corrigido. Se não deu para você, temos diversos outros concursos e nós temos diversos outros cursos para você estudar e efetivamente passar. Mas dessa vez, preste atenção nas dicas, preste atenção naquilo que nós lhe passamos, ok? Vamos à questão 61, então, direito constitucional. Beleza? Antes, um abraço para o Daniel Sena, meu amigo, que não está aqui hoje, que está lá em outra unidade, ralando, ok? Outra unidade do Alfa, está ralando, então não pôde estar, infelizmente, conosco hoje. Um abração, meu amigo. Vamos lá, a questão 61 diz assim: assinale a alternativa que contempla corretamente um direito garantido expressamente pela Constituição Federal. Ok? Letra A. Inviolabilidade do sigilo de correspondência das comunicações telefônicas, salvo no primeiro caso, ou seja, inviolabilidade do sigilo de correspondência.
por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Para ser rápido e sintético, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal põe a exceção, coloca a exceção no que diz respeito às comunicações telefônicas, ok? A questão está fazendo uma referência direta à inviolabilidade do sigilo de correspondência. Na Constituição Federal nós trazemos essa exceção quando tratamos do sigilo das comunicações telefônicas, ok? Então anota aí o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, a letra A está errada. Letra B, inviolabilidade do domicílio, impedindo que alguém nele possa entrar sem consentimento do morador, salvo para prestar socorro, ou durante o dia, não é à noite, durante o dia, por determinação judicial. Então, por determinação judicial, nos termos do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, só durante o dia, não à noite. Então, letra B está errada. Letra C, livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É praticamente redação do texto da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. 5º, inciso 6 da Constituição Federal, letra C, na questão 61, é a correta, ok? Na letra D, o que está errado? Não há necessidade de obter prévia autorização da autoridade pública para a reunião, para o exercício do direito de reunião, ok? Artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. E, na garantia de livre manifestação do pensamento, não se garante conjuntamente o anonimato. É exatamente o contrário que fala o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Então, nessa questão, letra C. Questão 62, ok? Analise as seguintes afirmativas. Então, vamos analisar 4 afirmativas e depois responder o que se pede. No item 1, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante indenização a ser paga em títulos da dívida pública, resgatáveis em até 20 anos, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 24, diz que nesse caso a indenização será em dinheiro. Não é uma desapropriação sanção, ok? Então, nesse caso, a indenização será em dinheiro. E é só ler o inciso 24 do artigo 5º que você vê o erro flagrante. Então, esse item 1 está errado. Item 2. A pequena ou média propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhado pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O artigo 5º, inciso 26, fala só da pequena propriedade, não da média. Então, o erro basicamente é incluir média propriedade rural. Ok? Texto de lei, texto da norma, texto da Constituição Federal, mais uma vez. Então, o item 2 também está errado. Item 3. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. É reprodução do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. A reprodução, ipsilítere. Ok? O item 3, então, está errado. Item 4. A prática do racismo constitui crime hediondo, inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. O inciso 42 fala em crime inafiançável e imprescritível. Não trata do crime de racismo como crime hediondo. No inciso 42. E ainda, a pena que está sujeita à pessoa que pratica esse delito é a de reclusão, não a de detenção. Então, dos itens que nós temos aqui, afirme o correto. O correto só está no item 3 assinalado. Então, nós marcamos a letra A na questão 62. Lembrando, mais uma vez, que todos aqui corrigiram. Inclusive, eu estou fazendo isso agora, corrigindo a versão 1, ok? Das 4 provas do TJ, versão 1. Você tem aí no nosso site os 4 gabaritos das 4 provas. Nós estamos corrigindo a prova 1, ok? Questão 63 agora. Segundo o que estabelece a Carta Magna Brasileira, para que um tratado internacional seja considerado equivalente à emenda constitucional, é necessário o quê? Fundamento para a questão, artigo 5º, inciso parágrafo 3º da Constituição Federal, quando trata da introdução dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, aí, já com essa informação, você já percebeu por que a maioria dos itens está correto. O item A está correto porque diz que todo tratado pode ingressar no direito brasileiro, no status formal e material da Constituição Federal, independentemente do conteúdo que ele trata. E o parágrafo 3º do artigo 5º fala: só os tratados de direitos humanos podem integrar o nosso ordenamento jurídico com status material e formal constitucional. Então, o item correto é a letra B, que diz: seja sobre direitos humanos, está falando do tratado, é necessário que seja sobre direitos humanos
e que tenha sido aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ok? Então a letra B é a resposta correta, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal é o fundamento. O item A está errado porque não é qualquer tratado, só os direitos humanos. O item C e D, o erro é praticamente o mesmo. E o item E, o Supremo Tribunal Federal não participa desse processo de introdução dos documentos internacionais no nosso ordenamento. Ele faz o controle de constitucionalidade a posteriori, mas não participa desse processo de introdução, conforme a gente pode ver no artigo 49, inciso 1, 84, inciso 4 e 8 da Constituição Federal, ok? Então aqui mais uma vez, questão 63, letra B. Questão 64. Imeneu Silva tem 17 anos de idade, casado e pai de 2 filhos menores de 5 anos, e acabou de ser contratado para trabalhar na empresa ABC Limitada. Com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa que contempla corretamente um direito de Imeneu previsto na Constituição Federal. Vamos lá? Letra A. Se for trabalhar no período noturno, já está errado. Tá? Porque é vedado, no seu artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, o trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos. Quantos anos tem o Imeneu? 17. Está proibido de trabalhar, ok? Deverá perceber remuneração superior à do diurno em no mínimo 50%. O inciso 9 do artigo 7º, inciso 33, 7º, inciso 9 agora. Efetivamente fala do trabalho noturno com uma remuneração maior, mas não estabelece um percentual. Então, letra A está errada. Letra B. Participação nos lucros ou resultados vinculado à sua remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. O artigo 7º, inciso 11, retira a participação dos lucros da remuneração. Ela integra a remuneração. Sobre ela, então, não vai haver incidência de contribuição social, por exemplo. Então, o erro está em afirmar que está vinculado à remuneração, quando o artigo 7º, inciso 11, fala desvinculado da remuneração. Letra B, errado. Letra C. Seguro contra acidentes de trabalho a ser custeado em igual proporção entre Imeneu e a empresa ABC Limitada. Errado. O inciso 28 do artigo 7º diz que o SAT, o seguro de acidentes de trabalho, é financiado pela empresa em favor aí do empregado trabalhador avulso, ok? Isso é uma questão já previdenciária, mas o artigo 7º fala financiado pela empresa, não pelo trabalhador. Então a letra C está errada. A letra D. Garantia de que não poderá exercer trabalho perigoso ou insalubre. Foi exatamente isso que eu falei mais no início. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos. Ok? Então a letra D é a resposta correta. Assinale ela, por favor. E a letra E está errada porque o salário família só é dado para trabalhador de baixa renda. Ok? E o Supremo já disse agora há pouco tempo que na análise do benefício que é o salário família, considera a remuneração do trabalhador. Só entrego em virtude de dependentes de trabalhador de baixa renda, ok? Então anote em relação ao item E, o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, para você ver que efetivamente está errada. Na questão 64, letra D. Questão 65, essa aqui, pelo amor de Deus. O Daniel bateu, repetiu e você só errou porque quis, ok? São privativos de brasileiros natos os seguintes cargos. Senador? Ok. Ministro de Estado da Defesa? Ok. Deputado federal? Deputado estadual? Não. Letra C, presidente da República? Senador? Letra D, carreira diplomática? Vereador? Letra E, de ministro do Supremo Tribunal Federal? De oficial das Forças Armadas? Isso mesmo. Artigo 12, parágrafo 3º, incisos 4 e 6 da Constituição Federal. E não há o que explicar, ok? É só ler o dispositivo legal e os dispositivos legais referenciados. Então a questão 65, a letra E. Questão 66, quase chegando ao final, já partindo para questões relacionadas à administração pública. Essa que pode render um pouco de confusão, questão 66, mas a resposta só pode ser uma, só pode ser a letra D. Vamos lá? Tércio Romano é empregado da área administrativa de uma sociedade de economia mista. Então significa que ele está ocupando um emprego público na área administrativa, exerce uma função administrativa, ok? Não é da área da saúde, ao que consta, ele não é professor, correto? E foi convidado para ser assessor de um vereador de município, onde é domiciliado. Tércio tem dúvida se pode legalmente aceitar a indicação para esse cargo em comissão remunerado. Então ele quer ocupar um cargo em comissão, funções administrativas não são funções docentes, não são funções de profissionais da área da saúde, ok? Perfeito? Então nessa situação, com base no que dispõe a Constituição Federal sobre a acumulação de cargos públicos, é correto afirmar que, então artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal, letra A. Está autorizado a acumular o cargo público com o emprego, uma vez que em ambos Tércio exercerá funções técnicas que admitem a acumulação. Não. Está errado. Antes prosseguimos. O artigo 37, inciso 16 diz: como princípio,
Os cargos públicos são inacumuláveis. Esse é o princípio da inacumulabilidade. A exceção são aqueles que ele cita. Então, é possível acumular cargos públicos desde que, em primeiro lugar, haja compatibilidade de horários. Em segundo, não se supere nas somas das duas remunerações o teto constitucional estabelecido no inciso 11 do artigo 37, correto? E só aqueles que exercem essas atribuições, essas funções, nessas áreas específicas que podem acumular, ok? Então, você só acumula se exercer duas funções de professor, duas funções, cargos, empregos de professor, duas áreas da saúde, uma de professor e uma de cargo técnico ou científico. 2 técnicos ou científicos você não acumula, então letra A está errada. Letra B, poderá acumular o cargo público com o seu emprego, uma vez que este é vinculado a uma sociedade de economia mista, o que não impede a acumulação de cargos no serviço público. O inciso 17 do artigo 37 diz que essa vedação de acumulação se estende, inclusive, às sociedades de economia mista. Inclusive. Então a letra B não está correta. Letra C, não poderá acumular o cargo de vereador, de assessor de vereador, com o seu emprego, por vedação constitucional, exceto se for exercer função técnica na área da saúde. Vamos por partes. Eu lhe disse que existem cargos, funções, empregos que podem ser acumulados. Atividades em que você pode acumular. E veja bem, considerando que o primeiro cargo que ele exerce, o emprego que ele exerce, é numa área administrativa, ok? Ele não é professor, ele não é da área da saúde, com profissão regulamentada. Se este segundo que ele está exercendo vai ser de função técnica ou da área da saúde, ele não pode acumular. Porque das duas, uma. Ou são 2 cargos de professor, cargos, empregos, funções de professor, 2 na área da saúde, ou 1 de professor com um técnico científico. Ele não exerce a outra função, emprego, como professor, ok? Então não pode ser a letra C. Não há esta exceção, preste atenção. Letra D. Não poderá aceitar o cargo de assessor do vereador sob pena de violar a Constituição, que não permite tal acumulação. É letra D. Simples, seca. Tá? Como dispõe o artigo 37, 16 e 17 da Constituição Federal. E a letra E está errada por quê? Pode acumular desde que haja compatibilidade de horários. A compatibilidade é um requisito, assim como não superar o teto remuneratório lá do inciso 11 do artigo 37. Mas só para esses cargos, empregos, funções que estão listados aqui na Constituição Federal é que se pode acumular. Ok? Então a compatibilidade não é o único requisito, não. Ok? Questão 66, letra D. Questão 67, essa pelo amor de Deus. Se errou, meu amigo, estamos no caminho errado. Venha para o alvo, venha estudar conosco, eu lhe garanto. Essa você não erraria. Questão 67 diz assim: os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquirem estabilidade após, letra A, 3 anos de efetivo exercício, como dispõe o artigo 41, caput da Constituição Federal. Por que não pode ser da data da nomeação? Por que não pode ser da data da posse? E são 3 anos, não são 2? Porque efetivamente a tua vida, os teus direitos, os teus deveres começam a contar, a tua vida profissional começa a contar na administração a partir do momento que você entra em exercício. Tomar posse não significa que você tem essa contagem iniciada. É o exercício que efetivamente faz contar para todos os efeitos, ok? Os teus direitos e obrigações em face da administração. Então, o artigo 41 caput diz que é a letra A, a resposta correta na questão 67. E agora, meu amigo, você errou. Não consegui passar, ok? Não se desespere. Ah, eu não estudava com alfa. Venha estudar. Ah, eu estudava, não estudava há pouco tempo. Não se desespere, o Evandro acabou de falar. Nós temos aí só no estado de São Paulo, concurso para escrivão, investigador, agente de polícia civil, ok? Nós temos defensoria pública, daqui a pouco vai abrir MPU, nós temos TRT do Paraná. E acredite, os TRTs vão abrir concurso agora em escala. Esse início de ano, para o ano que vem, nós vamos ter concursos em escala nos CRTs. Então não se desespere. Venha estudar conosco, que eu lhe garanto. A sua aprovação, se você tiver compromisso, é certa. Agora o professor Marcos vai começar a resolução de questões da parte administrativa. O Evandro termina, ok? Passo a bola para ele então. Vamos ter um papo legal aqui sobre a Lei 10.261, Estatuto de São Paulo. Mas nem ser necessário levantar, cara. Prova tranquila, eu vou te mostrar aqui como que você matava as questões. Cara, primeira coisa. Focaliza aqui, por favor. Primeira coisa. Petição. Cara, eu falei para você estudar isso aqui. Você tem um lapso de mais ou menos 90 artigos que foram discriminados no edital. O direito de petição são 2 artigos, 239 e 240. Custava ler os 2 artigos? Lógico que não. E hoje eu pego meio-dia, quando liberar a prova 1, primeira questão, direito de petição.
Eu sabia que ia cair, cara. Era só você ler. Isso é o quê? Isso é direcionamento de estudo. Porque, por vezes, você tem várias matérias complicadas e o edital está bem em cima. Pouco tempo. Por isso que eu apontei aí as questões que poderiam cair na sua prova. Então, vamos lá, questão de direito de petição. Questão aí da P1. Falou o seguinte, sobre direito de petição, assinale a alternativa o quê? Correta. Alternativa A trouxe aí, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição e esta não for subscrita por advogado constituído. Cara, parágrafo 2º, artigo 239. Existe uma obrigatoriedade da administração protocolar ou encaminhar a petição, sob pena o quê? De responsabilidade do agente público. Seria essa situação. Aí você tem aí a alternativa B. A reclamação sobre abuso, erro, omissão, conduta incompatível no serviço público deverá ser encaminhada exclusivamente ao Ministério Público. Cara, olha aí, exclusivamente, já é, em questão de direito, já elimina a questão, é tranquilo. Isso é o quê? Esse é parágrafo 1º, artigo 239. Alternativa C. Se o agente público recusar e encaminhar, apreciar a petição, será sujeito a pena de responsabilidade. Foi isso que era a questão que o examinador estava querendo. Parágrafo 2º, artigo 239. Alternativa A, trouxe ela? Trouxe. Só que trouxe de uma forma errada. E aí, por quê? Porque falou que poderia recusar. Só que não pode recusar. Ainda, conforme já foi cobrado anteriormente, ainda que existe vício de ilegalidade, é obrigado o agente público que está ali encaminhando, está protocolando a petição, é obrigado a ele encaminhar. Ele não tem escolha, ainda que seja legal. E aí, então, alternativa C, tranquilo. Alternativa D, visa coibir ilegalidade, abuso de poder e promover a defesa de direitos, desde que exista prévio processo administrativo ou judicial. Nada a ver. Artigo 239, 240 não fala nada disso. Alternativa E, é direito assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, mediante pagamento de taxa. Não depende de pagamento de taxas. O que traz o artigo 239? Você já matava a questão aí no caput e no parágrafo 2º. É assegurado qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade, contra abuso de poder e para a defesa de direitos. Questão tranquila, então seria o parágrafo 2º, alternativa aí C. Questão fácil, fácil. Aí questão seguinte, falou sobre o que seria proibido. Nos termos do que dispõe a Lei 10.000/2001 de 68, ao funcionário público é proibido. Cara, olha que legal. Se você estava com a P1 na alternativa A, você já matava a questão. Por quê? Falou ali da advocacia administrativa. Constituir-se procurador de partes perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até 2º grau. O que tem lá as proibições? Onde estão discriminadas? Artigo 242 ao artigo 244. Condutas o quê? Condutas negativas, situações em que o servidor vai ter que abster de agir de determinada maneira. E aí você tem advocacia administrativa. Pô, advocacia administrativa pode? É lógico que não. Ela é punível até mesmo no âmbito criminal. Você tem o artigo 321 do Código Penal. É coisa idiota. Nem precisa ler o resto, cara. O resto é ridículo. Se você vê aí advocacia administrativa, aí você fala, professor, mas cônjuge e parente até 2º grau? Sim, cara. Pai, mãe, filho, irmão, avô, neto. Só isso cobrava. Então, artigo 243, inciso 9, você tinha aí a advocacia administrativa, essa situação, como proibição. Outra questão aí fala sobre o Hércules. Hércules Remo, funcionário público estadual, cometeu falta administrativa grave, punível com a pena de suspensão. Considerando-se o disposto no Estatuto de São Paulo, assinar a alternativa o quê? Alternativa correta. Aí você tem lá, alternativa A. A autoridade que aplicar a pena poderá convertê-la em multa. Pode converter? Pode. Lógico que pode. Na base de 100% por dia de vencimento ou remuneração. Cara, é 50%. O erro da questão foi aí. Onde que tem aí a suspensão? Suspensão, artigo 254. Alternativa B. A pena de Hércules não poderá exceder 90 dias. Correto? Lógico que está correto. Você tem no caput desse artigo que a pena de suspensão que não vai poder exceder esse limite. Então, é tranquilo, cara. A alternativa você falou o quê? Falou que, caso não ocorra situação de suspensão ou interrupção,
se Hércules não for punido pela falta cometida do prazo de 1 ano, sua pena estará prescrita. Cara, 1 ano é a prescrição de punibilidade de suspensão? Lógico que não. Onde que está a prescrição? O artigo 261, tanto inciso 1, de repreensão, suspensão e multa, que no caso de sindicância. Inciso 2, demissão bem de serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. E o inciso 3 traz aí uma hipótese criminal, um prazo criminal que vai intervir aqui na esfera administrativa. Cara, olha que legal. Cobrou o quê? O inciso 1, repreensão, suspensão ou multa. Perde o direito de punir o quê? No decurso do tempo de 2 anos. Aqui trouxe 1 ano. Questão ridícula. Alternativa D. Se Hércules for suspenso, ele não perderá as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º, artigo 254. Vai perder? Vai perder sim, não tem essa não. Alternativa E. Se, ao invés da suspensão, Hércules for multado, ele não poderá ser obrigado a permanecer em serviço. Pô, o motivo da multa é o quê? Fazer com que aquele servidor ele não cause um prejuízo maior para o serviço público. Então, por vezes, se ele sair do serviço público, ele vai ficar sem alguém para executar aquelas tarefas. Aí o que vai acontecer? Existe a possibilidade de conversão da suspensão em multa, e aí ele vai ter o quê? Que ficar trabalhando, porque senão vai causar um prejuízo ainda maior para o serviço público. Então, tranquilo também. Então, a alternativa correta, não pode exceder o quê? 90 dias. Aí a próxima questão falou sobre atos, termos processuais. Professor, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, você tem no artigo 268 seguinte, uma leva aí de dispositivos que vai falar sobre sindicância e processo administrativo. E aí você tem no artigo 273 o quê? Que, em regra, aquelas disposições, aquelas regras processuais, aqueles atos e termos processuais do processo administrativo aplicam onde? Na sindicância. É legal você ler aquela leva de artigos? Só que, cara, são artigos ali por volta de uns 30 artigos que vai confundir totalmente a sua cabeça. E a banca, não era a previsão da banca trazer isso. Então, cara, trouxe. O que você tinha que fazer? Cara, eu falei, leia o texto. Eu direcionei seu estudo, e essa foi a questão que a banca poderia trazer, uma questão ou outra que estaria ali nas regras processuais. Mas aí foi tranquilo. Cobrou a alternativa A, já falava a resposta. O que falava? A citação do acusado será feita no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou diretamente onde possa ser reencontrado. Artigo 278, parágrafo 2º da Lei 10.000/2001. O que facilitou você responder essa questão? Cara, se você leu a lei, leu uma lei 2, 3 vezes, o que você vai notar? Que todas essas opções aqui abaixo, vem lá o quê? Da lei primitiva, aquela lei de 1968. Eu não sei porquê, mas o examinador ele fez uma versão, e não sei se foi de propósito, eu acho que não. Ele fez o quê? Ele pegou a lei primitiva, achando que era a lei atualizada, e colocou a prova inteira baseado nisso. Então, tem vários artigos, várias alternativas, que é cópia literária da lei quando? 1968. Sendo que a última atualização foi quando? Pela Lei Complementar 1123 de 2010, de julho. Então, era tranquilo. Se você leu a lei, você vai ver que nada que está escrito aqui tem a ver. Salvo aí a resposta que era tranquilo. Cobrava o artigo 278. Próxima questão. Prometeu Costa, funcionário público de uma secretaria estadual, foi punido pelo secretário de Estado no competente processo administrativo, com a pena de demissão a bem de serviço público por ineficiência do serviço. Cara, você pega aí o artigo 256, artigo 257, o que vai falar? Sobre a pena de demissão e de demissão a bem de serviço público. Esse artigo 256 ele vai trazer lá a ineficiência. A ineficiência ele vai trazer o quê? A pena, vai acarretar a pena de demissão. O que falou o enunciado? Falou que a ineficiência do serviço vai acarretar o quê? Demissão a bem de serviço público. É correto? Lógico que não. Porque senão estaria expresso no artigo 257. Não tem nada a ver. Então, você lê o enunciado e já fica um pé atrás. Você já ia notar que aí vinha a pegadinha. Aí fala o seguinte, considerando o disposto na Lei 10.000/2068, é correto afirmar com relação a Prometeu que
Aí, beleza, você tem as alternativas. Cara, compensa ficar falando aqui as alternativas todas? Lógico que não, é coisa ridícula. Olha aí de novo a alternativa A. O que falou? A punição foi aplicada pela autoridade competente nesse caso, mas a pena imposta não corresponde àquela prevista na lei para a conduta praticada por Prometeu. Ó, autoridade competente, Secretaria Estadual? Sim, competente. Você tem lá as autoridades do artigo 260. Agora, não corresponde à pena prevista? Lógico que não corresponde, porque aí você pega o artigo 256 e 257, que aí vai dar uma divergência. A ineficiência do serviço era o quê? Demissão, e não demissão a bem de serviço público. Então, alternativa A, correta. Autoridade competente, mas a pena estava errada. E aí você tem a última questão aí, que fala sobre a revisão processual. Questão bem tranquila. Por quê? Trouxe aí as três alternativas, trouxe cópia literária da lei primitiva, da legislação primitiva 10.2001. Ou seja, sem as atualizações devidas. Eu não sei se foi de propósito, eu acho que não foi. Foi erro mesmo do examinador. Aí você tem aí a letra D, alternativa D, que fala: a revisão pode ocorrer mediante recurso do punido, quando após a decisão descobrir-se novas provas da sua inocência. Aí você lembra aí do caput, artigo 315, já vou falar sobre isso. Então, encosta essa alternativa aí. Alternativa E, a revisão que deverá ser interposta no prazo de 30 dias, após julgamento de todos os recursos cabíveis, não autoriza a agravação da pena. Então, aqui você já matava pelo seguinte: 30 dias para revisão processual, não existe isso. Artigo 315 caput, o que fala? A qualquer tempo. Então, esse prazo aqui sai fora. O que sobra é o quê? Alternativa D, a revisão pode ocorrer mediante recurso punido. Só que, cara, sinceramente, existe uma certa divergência aqui. Eu, em parte, eu não concordo que a banca é meio louca. É porque é a única alternativa que sobrou, porque o resto é tudo ridículo. Então, a única alternativa plausível é a alternativa letra D. Só que, ainda assim, essa questão aqui, ela pode caber recurso, porque se você pegar o artigo 315, você vai ver no caput a diferenciação que de recurso e revisão, no sentido que recurso seria o quê? A revisão seria um instrumento do recurso, modalidade de petição. Aí, lá no artigo 315, fala que é quando não caberá mais recurso. Ainda assim, é a alternativa mais plausível. Então, prova tranquilaça, não tinha nem o que falar. Cobra tranquila, a gente matou as questões na revisão, nas super dicas. Essas questões de estatuto, essas questões regionalizadas, geralmente são questão do texto de lei, cara. Ainda mais quando a atualização do texto de lei sempre dá problema. O examinador realmente, mineiro, está certo. Às vezes ele pega o texto primitivo. Por exemplo, tem questão da Constituição, do artigo 39, que tem examinador que eu acho que não viu ainda, que tem decisão do STF, e às vezes ele joga o arquivo primitivo e acaba dando problema. Mas vamos lá, artigo 74. O cara estava falando da 8.429 de 92. Estava falando da lei de improbidade. Cara, estava difícil? Não estava, cara. Essa questão estava fácil, olha só. Eu vou bater aqui onde estavam os erros, eu vou direto no erro, tá? Para não enrolar você. Na A, o erro estava o seguinte. Lá depois da vírgula do inquérito, estava assim: decreta a indisponibilidade dos bens. E, na verdade, não decreta. Na verdade, quando há de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa não decretar. Cabe a ela representar o Ministério Público. Tá? Aí está o erro. Tá? O texto de lei está no artigo 7º. Lembra que nas aulas eu falei que do 1 até o 8º era de leitura obrigatória. Sempre cobra o iniciozinho. Tá? A B aí, cara, a B estava fácil. Olha lá no final, tá tudo certo, fácil, é a cassação dos direitos políticos, não existe. É suspensão, então você estava errada. C, as combinações previstas na lei são personalíssimas. Errado, amigo. Ela pode avançar para a pessoa, sim, pode avançar para os sucessores até o limite do valor da herança transmitida. Ou seja, se você toma uma multa de até 3 vezes o valor do seu enriquecimento ilícito e você morre e transfere para os seus sucessores esse valor, até o valor transferido pode ser cobrado deles. A quarta, as penas previstas na lei de improbidade não são aplicáveis a quem não é agente público. Errado, a quem não é agente público, mas está junto, vai ser aplicado sim. O gabarito aí ficou o quê? A letra E. Cara, a letra E é texto de lei, sem muito problema. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens ou patrimônio dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, será punido com pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá aí o gabarito, sem muito problema. Olha só,
provando que todo mundo de direito pode. Normas da corregedoria foi muito fácil. A gente abordou as questões na superrevisão, no jornalzinho, então nem se fala. Não teve dificuldade, quem seguiu as aulas, pegou o jornalzinho e viu a superrevisão. Vamos lá, questão 75. Atenção, prova versão 1, hein? Você tem, em determinada comarca, o cartório do serviço anexo fiscal encontra-se com um volume muito grande de processos de execução fiscal arquivados. O diretor do cartório pretende inutilizar ou incinerar esses processos. Nesse sentido, considerando que dispõe as normas da Corregedoria Geral de Justiça, é correto afirmar que o diretor... Gente, como está ipsiliteris lá no texto, item 3.2, você tem na resposta alternativa C. Pega ali, poderá inutilizar ou incinerar os processos arquivados há mais de um ano, em virtude de anistia, pagamento ou qualquer outro fato extintivo. Ponto. Desde que atendidas as demais exigências preconizadas nas normas da Corregedoria Geral, certinho, está lá de acordo. O que está além, desde que atendidas as demais exigências preconizadas nas normas, está de acordo porque, para incinerar os processos, eles devem ter um procedimento que está lá especificado nos próximos itens. Então, não tem erro, ó. Questão muito tranquila dada para você. Agora vamos passar para a próxima. 76. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto expressos nas normas da Corregedoria Geral de Justiça em relação à ordem geral dos serviços. Nessa questão, ele abordou diversos aspectos, mas era uma questão muito fácil lá do seu jornalzinho. Pega lá. Questão D. As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido, item 40.1 das normas da Corregedoria. Muito fácil. Qual que era o erro da A? Bem rapidinho. Deverá ser utilizado? Errado. É evitado o espaço número 1, ok? Letra B. É autorizada a utilização de chancela ou de outro recurso que propicia a reprodução mecânica da assinatura do juiz nos autos judiciais? Errado. Item 44.1 é vedada a utilização de chancela. Então, muito tranquilo. Pega lá C. Serão atendidos em 72 horas os pedidos de certidões de objeto e PEF formulados pelo e-mail institucional de um cartório judicial para outro? Errado. Não são 72 horas, são 48 horas. E não poderá haver anotação de sem efeito, parou tudo, porque a anotação sem efeito pode ocorrer, ela deve ser datada e autenticada, ok? Beleza? Matamos aí a questão 76, ficando a alternativa letra D de dado. Pega 77. Também questão do seu jornalzinho, estava lá explícito. Deverá ser feita a conclusão dos autos e executados os autos processuais no prazo, respectivamente, de... Bom, lembra que na Superdica eu disse que é o dobro, ok? Se fosse pelo dobro, você ficava em dúvida entre duas. Letra C e letra D. Agora, a gente sabe, conclusão dos autos é 24 horas, ok? Consequentemente, execução dos atos, 48 horas, ficando correta a sua alternativa letra C. Muito fácil. Ok? Conforme o item 89. Pega a próxima. 78. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto expresso das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Também abordou o item. Primeira alternativa. Letra A. O acesso aos autos judiciais de processos em andamento ou findos, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito, e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício judicial, exatamente conforme o item 91 das normas da Corregedoria. Ó, muito fácil. Pega a próxima aí. 79. Em todos os ofícios de justiça, o controle dos prazos dos processos deverá ser efetuado mediante o uso de escaninhos numerados de 1 a 31, correspondente aos dias do mês, nos quais deverão ser acondicionados os autos de acordo com a data de vencimento do prazo que estiver fluindo. No entanto, atenção, não deverão ser acondicionados nos escaninhos de prazo os autos dos processos que aguardam ato pendente de execução pelos serventuários. É a única exceção ali dentre as alternativas, ficando correta a letra
B, ok? Item 90.3. Lá no finalzinho do item 90.3 tem que não deverão ser acondicionados nos escaninhos ato pendente de execução pelos serventuários. Ó, muito fácil, bem tranquilo. Ó, o Fartano que é o Fartano, acertou, ok? 80. Aqui é a questão, ela trouxe um casinho, mas ó, muito fácil, era só você lembrar. Perseu Vitali, estagiário de direito, constituído no processo número 123/12, comparece ao cartório, onde tramita esse processo, às 17h05, pedindo para retirar com cargo os respectivos autos de cartório. O escrevente responsável pelo atendimento verifica que se trata de processo que está sob a fluência de prazo comum às partes. Considerando esses fatos, bem como disposto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra D. Será concedida a carga rápida dos autos por até 1 hora, mediante controle de movimentação física, conforme formulário a ser preenchido e assinado por Perseu Vitali. Exatamente aí a sua alternativa. Você poderia ficar um pouquinho em dúvida com a letra C. Mesmo sendo estagiário de direito, Perseu Vitali poderia retirar os autos com carga rápida de 1 hora, vez que está devidamente constituído no processo. Mas, em razão do horário em que compareceu ao fórum, os autos não poderão sair do cartório. Cuidado, ele poderia solicitar os autos até às 18 horas. Ele chegou lá às 17 horas. Então, pode dar aí alguma divergência e você ter ficado com dúvida. Mas a questão é muito tranquila. Pegando os itens corretos, lembrando que tem que fazer a movimentação física, você logo marcaria a alternativa correta, letra D. Gente, muito fácil, caiu o que a gente falou. Se você se preparou, parabéns, sucesso. Se ainda não for sua vez, força, que estamos aqui para te ajudar aí nos próximos concursos, ok? Acho que a gente encerrou, né, Marcon? Quer colocar aí o microfone para encerrar com a gente? Meu povo, olha só. Para quem foi bem, muito legal, tá? Isso faz parte. Para quem foi mal, é a regra. A regra não é ir bem. Eu acabei de ver no blog ali, salvo engano, esqueci o nome do aluno. Ele olhou e falou assim: poxa, Evandro, eu estudei pra caramba, era meu primeiro concurso e ainda assim eu acertei metade da prova. Cara, dobra seus joelhos e agradece a Deus todos os dias por você ter ido bem na prova. Porque você acha que foi mal, mas não foi não, você foi bem. É o primeiro concurso. De outros tantos, são vários concursos que vêm daí para frente e você pode ir mal em um que você passa em outro. Olha, esse concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo cansou bastante a equipe, porque quando tem um concurso grande assim, nós ficamos de plantão, madrugada. Você pode olhar no fórum, as madrugadas nós estamos a madrugada inteira, que antecede as 72 horas, a gente segura os simulados. Muito aluno reclama de tudo, mesmo não tendo nada do que a gente dá aqui em lugar nenhum na web. Só que a gente é exclusivo. Se você tentar achar quem faça isso, você não tem. Então, eu acho que por aí a gente encerrou, né, Marcon? Essa batalha aí, ó, para quem está acompanhando a gente, são 19h49. A gente não teve pressa de soltar o gabarito. Nós soltamos as 4 versões, versão 1, versão 2, versão 3 e versão 4, revisada, revisamos bastante, fizemos numa tarde, espero que você tenha acompanhado com a gente, muito feliz por você estar aqui. Quero mandar um abraço, vou deixar você fechar, tá? Mandar um abraço pro Daniel Sena, que está em Londrina, mandar um abraço pro Jadson Siqueira, que é meu sócio e está em Londres, a gente está sentindo falta dele. Jadson, um abraço, trabalho fenomenal que você está fazendo com a gente aí. Um abraço pro Javer, que é meu sócio também, e está em São Paulo negociando tudo que ele tem e que não tem para negociar. E um abraço pro restante da família Alfa, que eu tenho um monte de sócio aqui, cara. Se eu tivesse tudo de filho que eu tenho de sócio, eu vou te contar um negócio. Então, você fica com Deus, um forte abraço. Alô, você! Amanhã tem mais, filho. Hoje à noite a gente tá no chat. E amanhã a gente tá no chat, que eu acho que de tanto chat a gente vai ficar chato na tua vida. Beleza? Forte abraço, fica com Deus. Ô, Thales, vem cá pra ajudar a terminar, Thales. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar o Thales e o Marcon encerrar com você do Brasil todo aí, porque esses meninos são fenomenais, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, beleza? Mesmo sendo mais velho, o anfitrião, e ainda assim parecendo o menino mais novo daqui, já me chamaram até de Benjamin Button, fala que eu tô regredindo, amigo, beleza? Claro. Só que eu nasci bonito e tô bonito até agora. Forte abraço, fica com Deus, e vou deixar eles terminarem. Só para esclarecer, Evandro, fica aqui. Eu tenho 2,10, o Thales 2. 1,98? 2,5, acho. E eu tenho 1,88. 1,88. 1,88,2. Olha só, acabei de medir ali. 1,88,2, sem tênis. Agora eu devo estar mais ou menos com 1,89,3. Beleza? Perfeito. Valeu. Para encerrar, como a gente avisou mais no início, na revisão das questões constitucional, nós temos
diversos concursos aí em vista. Nós temos aberto, concurso aberto, escrivão, investigador, agente de polícia de São Paulo. Nós vamos abrir daqui a pouco, vai abrir o concurso MPU, nós vamos ter turma, ok? Acompanhe no nosso site, acompanhe no fórum. Você vai ver que são várias turmas, várias oportunidades e todas para concursos que estão aí. Alguns já abertos, Defensoria Pública, todos esses da Polícia Civil de São Paulo, ok? E outros que virão por aí. Nós temos ainda a MPU, nós temos o TRT do Paraná que abriu e vão, com certeza, abrir diversos concursos na área dos tribunais do trabalho, não é verdade? É isso aí, pessoal. O TRT do Paraná está aberto, a prova está aí já, vai ser em fevereiro. Tranquilo, a gente olha o edital, Thales, mas cadastro reserva? Esquece, porque cadastro reserva é balela, todo o TRT vem, sempre chama um monte. O TRT do Paraná é um dos maiores que tem, é bem grande mesmo, está sendo criado um monte de vara aí. Vem estudar com a gente tem uma experiência bem legal aqui nessa área trabalhista também. Prestei um monte de concurso TRT já, passei em primeiro lugar o pessoal conhece já sabe. Então a gente sabe do que está falando aqui, vocês vão estar bem amparados. Para quem levou aquele ferro na prova, está triste, está chateado, isso faz parte. Eu não conheço ninguém que chegou lá em cima sem antes ter dado essa comida de grama embaixo. Então isso é normal, não fica chateado não. Quiser ficar chateado, fica hoje. Amanhã você levanta e vai estudar, porque faz parte, é assim que consegue. Então, pessoal, um abração aí, vem com a gente estudar que você não vai se arrepender, teu futuro, teu sucesso é garantido. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência e entre em contato conosco. Veja lá o nosso site, entre em contato no fórum, ok? Muito boa sorte.